Eu vou, como combinado então, só passar os encaminhamentos finais. A proposição do vereador Davi Ismael, no decorrer dessa audiência, foi de que a gente apresentasse, na próxima sessão ordinária aqui da Câmara Municipal, o nosso projeto de lei, pedisse regime de urgência para ele. E eu, até pelo quadro instalado, eu gostaria de convidar, desde já, aos representantes aqui das instituições, dos organismos médicos, que se pudesse estar conosco aqui na próxima terça-feira, às 17 horas, para acompanhar essa sessão. Eu tenho absoluta certeza que será muito importante a presença de todos aqui, até para conversar com os vereadores. Naturalmente, eu acredito, vereador, o ex-prefeito Fernando Rocha, que é o nosso subsecretário de governo aqui, que acompanha, faz a interlocução da Câmara com o Poder Executivo, está aqui presente, acompanhando essa nossa audiência. Queria agradecer muitíssimo a secretária Sueli Matos, pessoa que eu estou tendo o prazer de conviver, e já percebi claramente a sua capacidade, a sua sensibilidade no trato da coisa pública, do ato do serviço público, e em particular na Secretaria de Administração que ela hoje lidera no município. Agradecer muito a todas as pessoas que aqui se dispuseram a vir para começar esse debate. A audiência tem esse propósito. Ao CRM, a AMES, a CIMES, eu estava falando aqui para o doutor Luiz, olha, nós temos uma luta para travar com o município de Vitória. Isso está muito claro. Não tem jeito. O prefeito Luciano Rezende não conversou com a cidade de Vitória sobre a contratação desses médicos, aceitando o programa instituído pelo governo federal. Talvez até porque não tenha pensado nas consequências do que isso aconteceria. E eu acho que, como prefeito, tem demonstrado uma capacidade de recuo todas as vezes que ele percebe que o passo que deu à frente foi errado. Eu quero chamar a atenção do governo nesse momento para que ele possa rever esse posicionamento e conosco somar para reconduzir essa discussão para um outro caminho. Acompanhar os colegas do prefeito em Blumenau, em Florianópolis e tantos outros municípios do Brasil que eu comecei a me ater a essa discussão, e estou percebendo o quão confuso está ficando tudo isso no país afora com essa chegada desses novos médicos. E aqui não estamos discutindo, efetivamente, se o médico é cubano, se é espanhol, se é brasileiro. Não estamos discutindo a ilegalidade absurda, cada dia que passa que eu ouço mais eu me arrepio, sabe, a contundência da antidemocracia que está pairando nesse país. E nós, atores políticos, em particular uma cidade que se propõe a fazer uma mudança nos seus rumos, não podemos nos furtar a rebater essa discussão. A nos sentarmos para podermos fazer uma reflexão um pouco mais a miúde, mais madura sobre tudo isso. Eu repito, eu cheguei à Câmara de Vitória o ano passado, eleito pela população de Vitória, que me honrou com 4.838 votos nas eleições de 2012. Tem muitos médicos aqui que me ajudaram nessa campanha eleitoral. Essa Câmara, por acaso, hoje não tem nenhum médico vereador. Já houve legislaturas aqui que nós tínhamos 6, 7 médicos aqui dentro, representando os médicos desse município, desse estado, né? Mas não tem problema, não tem problema. A Câmara de Vitória, ela rejuvenesceu do ponto de vista político, tem mostrado uma aptidão danada para poder ouvir as ruas. Ontem nós fizemos uma sessão solene no Clube Álvares Cabral para homenagear novos cidadãos de Vitória, aqueles que não nasceram na cidade, que foram premiados com esse título pelos vereadores dessa Câmara. Homenageamos alguns destaques nas áreas com comendas, áreas sociais, áreas como o engenheiro Luiz Ramalho aqui, que eu homenageei ontem. Enfim, e o discurso que nós ouvimos mais contundente ontem, para representar todos os homenageados, foi do doutor Contarato. Aliás, uma figura que começa a emergir do plano social para o plano político, e eu espero que ele seja candidato. Ele está se negando a disputar as eleições, eu espero que ele seja candidato. Eu sempre digo, político tem que disputar a eleição. E aqueles que ainda não vieram para a política para disputar a eleição, que são bons, precisam vir disputar as eleições. Tomara o doutor Contarato rezou, porque ontem ele disse coisas extraordinárias. Foi homenageado pelo vereador Fabrício Gandini, presidente dessa casa, do PPS, do partido do prefeito, que lá estava, e eu tenho certeza que ouviu atentamente, sensível como é o prefeito e o próprio presidente dessa Câmara. Para reduzir tudo, eu diria o seguinte, o delegado Contarato disse o seguinte: só precisamos fazer uma coisa nesse país, cumprir a Constituição Federal naquilo que de mais sagrado ela detém.
todos são iguais perante a lei. Se tem uma coisa que está tão clara aqui hoje, secretária Sueli Matos, me permita, é que os médicos em Vitória, da forma como está colocado, não são iguais perante a lei. Os médicos, pelo programa Mais Médico, da forma como está sendo conduzido no Brasil, não são iguais perante a lei. Na verdade, nós estamos burlando a lei. E o município de Vitória não pode incorrer nesse equívoco e permanecer nele. Tem uma frase que eu vi com o tempo, e eu guardo ela comigo, porque errar faz parte. Agora, cometer os mesmos erros do passado, esperando que os resultados sejam outros, o nome disso é insanidade. Nós não podemos aceitar que isso que está acontecendo no Brasil continue acontecendo no Estado do Espírito Santo, e aqui eu falo, porque tem aqui um representante do doutor Hércules Silveira, deputado estadual, eu até sugeriria ao deputado que pudesse fazer uma audiência pública nesses mesmos moldes, na Assembleia Legislativa, e levar todos os representantes dessa mesa para poder participar. O doutor Hércules tem se mostrado um político atuante, incisivo e independente, autônomo. Nós temos compartilhado algumas ações aqui pelo bem-estar animal, aqui em Vitória, no Estado, aqui Virgínia Brandão, do PPS, suplente vereador dessa casa, presidente da Sociedade Protetora dos Animais. O clamor da sociedade hoje, senhoras e senhores, principalmente é com o parlamento. Eu acho que as pessoas precisam ouvir a voz das ruas. O vereador Davi Ismael estava aqui agora há pouco, não sei se está mais. Eu tenho dito nessa tribuna isso. Se tem uma coisa que o Parlamento Nacional precisa atentar rapidamente, é para a sua necessidade de se firmar como um poder autônomo e independente nesse país. Seja no Congresso Nacional, seja no governo, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Vereador, deputado federal, senadores da República, não podem mais bater continência permanentemente para os governos. E os governos que se propõem a serem novos, a governos de mudança, não podem mais trabalhar com formas de cooptação do parlamento, como nós já tivemos no passado, incluindo o meu partido político. O PSDB também fez isso de errado, contribuiu para essa mazela política que nós vemos na nação brasileira. O PT aprimorou isso de maneira absurdamente covarde, sabe, sacrílega. É um negócio absurdo que acontece no Brasil hoje. E eu me pergunto, eu temo que vai acontecer nesse país nas eleições do ano que vem. Esse movimento que o Espírito Santo liderou, sabe por quê, Luiz Ramaldes? A presidenta Dilma não tem coragem de pisar no aeroporto. Lógico, ela só pode chegar aqui só pelo aeroporto. Ela não vai chegar de carro, nem vai chegar pelo mar. Como é que ela vai chegar no aeroporto que o governo do PT esqueceu no Espírito Santo? É um dos motivos pelos quais eles perderam eleições aqui, nas eleições passadas. Felizmente ou infelizmente, eu tenho que citar isso, até porque esse debate transcende a questão ideológica partidária, mas esse é o problema da Dilma e do governo do PT com o Espírito Santo. Né? Nós somos um Estado absolutamente independente, nós pagamos muito mais para o governo do que recebemos em troca. Não devemos nada ao governo federal. Aliás, ao contrário, o débito deles conosco é enorme, é histórico. Nós somos aí rabeira do ranking de recebimento de verbas públicas federais. Estamos mendigando com pires na mão o tempo inteiro por isso, assim como os outros estados da federação. Então, o que nós precisamos fazer é nos insurgirmos contra essa prática. Eu clamo nesse momento, e sempre digo isso aqui, doutores, é que o PPS, o prefeito Luciano Rezende, eu jamais o terei como adversário nessa Câmara. Ao contrário, o PPS é nosso aliado programático, nosso aliado político e ideológico. Luciano Rezende foi nosso candidato a prefeito do meu partido em 2008. Deixamos de ter candidato para apoiá-lo à Prefeitura de Vitória. Foi base do governo do PSDB nessa Câmara de Vitória. Esteve conosco nas administrações do prefeito Luiz Paulo. Foi secretário do governo Paulo Artung, que foi o primeiro prefeito do PSDB nessa cidade. Ou seja, nós somos da mesma estirpe. Nós temos a mesma construção político-ideológica dessa cidade. Os governos, eles são congruentes. As propostas são congruentes. O presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, anunciou recentemente aqui nessa cidade que jamais estará alinhado num programa nacional com o PT. Então, é um desabafo, secretário Sueli Matos, com todo respeito, e a senhora me merece todo respeito, desabafo político. A cidade de Vitória não pode pactuar esse programa absurdo, como foi bem destacado aqui, eu acho que ficou claro para todos que participaram, tiveram o prazer de participar dessa audiência pública. Ainda que ela possa não ter sido tão volumosa, agora, em termos de representatividade da categoria médica, das pessoas que aqui estiveram, eu me sinto absolutamente contemplado e pronto para poder conduzir esse debate a partir de agora, muito mais preparado até do que eu estava antes. Quero agradecer a todos, desejar a todos um bom final de semana, que Deus nos proteja de tudo e dos males da política. Grande abraço.